São todos nacionais? São bons? Têm uma capinha jeitosa? Que raça é que isto é? Cruzados? Eu sou o chefe Lucas Fernandes e isto é a série da Fortuna. Eu aqui vou-te demonstrar o que é a Fortuna, o que é que está por trás da Fortuna e o porquê de eu estar aqui. E o porquê de eu só trabalhar com carne a sério. Então, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui uma caixa e dentro desta caixa tenho uma camada de cortes de carne. E onde é que eu fui buscar estes cortes de carne? Como vocês já imaginam e o nome já o próprio diz, nós fomos à Fortuna. E o que eu vos vou mostrar neste vídeo é aonde eu fui buscar esta carne, de onde é que veio esta carne, como é que esta carne foi embalada, a origem desta carne e mais tarde irei-vos demonstrar como é que eu vou cozinhar um tomahawk da Fortuna. Eu aqui só tenho os meus cortes preferidos, malta, por isso. Depois tenho aqui a carne picada. Tenho aqui o lombo, ou lombo em cubo, neste caso. Tenho aqui o entrecô, que é uma das minhas carnes preferidas, como vocês entretanto já devem saber. Tenho aqui o T-bone. Nós com o T-bone vamos fazer uma coisa mesmo fora da caixa. E o que é que eu tenho mais? Outra vez aqui o lombo. Por isso, tu vês que isto, por exemplo, são novilhos nacionais que eles utilizam para retirar certo tipo de cortes aí para a produção, não é? Isto depois, ao fim e ao cabo, eu não sei o que é que eles vão... Isto vai ser para fazer o que tipo para desmanchar, tudo para desmanchar. Todas as peças. E tu consegues ver na capa de gordura dos animais, quando ela é assim toda simétrica, são animais de boa qualidade. E isto é uma particularidade que eles também têm, que é tudo que entra num dia é trabalhado no dia, o que significa que eles não têm grande armazenamento de estoque. As carcaças entram, eles trabalham as carcaças no próprio dia, elas ficam todas embaladas e no dia saem preferencialmente no dia a seguir. E no próximo dia, exatamente a mesma coisa. Por isso aqui esta zona é a zona onde eles recebem a mercadoria. Neste caso nós vemos ali o caminhão frigorífico onde eles estão a retirar as carcaças. E isto é o... Vamos lhe chamar se calhar a primeira passagem, a primeira fase, a carcaça sai do caminhão e entra aqui na linha. E como é que vós chamais esta sala aqui? Essa é a sala das carcaças. Das carcaças. É a sala só da recepção. Sala de recepção e armazenamento das carcaças. E tu vês que tens é aqui... a única que temos com carcaças. O resto é tudo desmanchado. Tens aqui paletes, eu estou a ver aqui os nomes. Vou sair agora à tarde. Lombo, bacia... Durante todo o dia... Está sempre a entrar e a sair coisa. Isto é tudo para sair. Está tudo etiquetado. Olha, poder... Esta é nossa. E aqui no meio de paletes de encomendas está aqui a nossa encomenda. Como nós vamos cozinhar em casa, abro já menos ou não? Eu abro. Só um bocadinho, só para ver. Já tenho aqui umas coisinhas. Carne picada, picanha, falta o vazio, o tomahawk está lá em cima, o costelotão, falta o costelotão. E nada, a encomenda não está completa. E tu vês que isto é só caixas. Isto é tudo para sair. Vai já. Tu tens notado aquela questão que a malta tem falado sobre a crise, se calhar vós não senteis muito, a crise na restauração? Este mês um bocadinho. É? Este mês de janeiro é sempre mais um bocado. Mas janeiro em geral, não é? Sim, janeiro habitualmente é. Então, sendo assim, aquela primeira zona que passámos é a zona da descarga e depois entramos aqui para a zona da desmancha. Então, as carcaças, neste caso, elas saem dali câmara onde estávamos e entram aqui na linha de produção. E tu vês aqui os dianteiros. Quantas pessoas é que vós numa operação diária ocupais aqui? Aqui nesta área? Não, na fábrica toda, aqui nesta zona. 120. 120. 120 pessoas. Olha, aqui esta perspectiva também é muito top. Com que rapidez é que eles desossam aqui o animal. Isto também é uma grande diferença, não é? A maneira como vós desossais na indústria e a diferença que como nós desossamos na restauração. Claro.
eles aqui, é o que eles chamam de desossar na tese, não é? Essas coisas. E, mediante o corte que queremos, é tirar o máximo de carne do osso. Portanto, Só pode ser o osso, não a só carne. pode ser o osso, a intenção é essa. Nós na restauração já é, dependentemente de quem é que está a desossar, já é uma daquelas coisas que alguns sabem, alguns não sabem. Aqui tem obrigatoriamente que saber. Aqui tem, não tem? Pode. Olha, por exemplo, ele aqui está a desossar o pescoço do animal, mas ele está a desossá-lo, como eles chamam de desossar na tese. Estás a ver que ele está a desossar osso a osso. E vês com que rapidez é que ele está a fazer isso, não é? E quando sai o osso, tu vês que o osso não tem carne nenhuma pendurada. Porque a carne fica toda com a carne. E o osso vai para o osso. Depois ele dá-lhe aqui o corte, ele separa o... E continua, sempre a andar. Uma coisa que facilita imenso este processo também é a questão de se os animais são mais novos, se os animais são mais velhos. Quando um animal é mais novo, os ossos são mais tenros, neste caso. E a carne também, E a sai carne melhor. também, que sai Quanto melhor mais do velho, osso. mais difícil. Quanto mais velho, mais difícil de desossar. Quanto mais gordo, também é mais difícil de desossar. Sendo muito magro, também é difícil de desossar. Eles utilizam muito esta banha, que é quando querem aproveitar esta capa, eles retiram-lhe depois do osso esta primeira camada, cortam aqui algures, não é? Saem esta folha e aqui barram isto tudo para proteger. E esta banha também é boa para quando estás a fazer tibones e cortas a cabeça do lombo. Depois aquilo fica bué perceptível para o frio, na maturação. Se barras aquela parte do lombo com a banha, aquilo protege para caraças, percebes? Agora ficou. Não, mas fica fixe. Tens é que meter mais. Tinha que ter daqui o ideal era tentar ter um tipo escaldão e pondo ali a gordura sem passar do cheio, porque ela se passar não dá tanto cheio nem nada, demora mais tempo, mas fica porreira. Mas a melhor maneira de fazer isto em escala é mesmo, não é o mergulhar, é ter a coisa, ter a banha cremosa e a carne mesmo fria. Porque depois eu estava a imaginar barras. era que uma coisa ali, não, então já ia lá ficar naquela parte mais pastosa e deixá-lo Isso. mergulhar naquela capa grossa. Mas vai-te comer muito. Vai-te porque depois aquilo está pastoso e aquilo fica agarrado. E depois vais ter sítios que tens se calhar 4 cm e sítios que só tens 1. Enquanto se a banha já tiver com uma certa, vamos-lhe chamar de textura de pó duro, tu pegas e barras mesmo como se fosse margarina ou manteiga, estás a perceber? E depois ela rachar, racha-te sempre. Mas só que já tem uma boa camada. Ela agora, se eu pusesse aqui, o Carlos até tinha dito, tinhas que pôr isso a borrifar. Não consegues. Isto não Aquilo consegues. fica grosso, pá. Porque aqui nestes cantinhos, Não, agora não. qualquer com um pincel. Não precisas, tu aquilo com coisa, tu chega daqui, tac, aqui precisas de pouca quantidade. Tem que aquecer lá um bocadinho. É, aquecê-la ao ponto de, não é bem o aquecê-la, é o deixá-la, depois dela estar quente, o arrefecer, percebes? E depois barras mesmo. E as partes importantes para barrar, é claro que é sempre a carne e o osso. Estás a perceber que o osso é onde ela fica mais Os buracos, escura. que às vezes o que acontece? Para os bifes. Então, às vezes faz-lhe um furo. Yeah. Né? E depois um gajo, quando vai a cortar o rosbife, como ele fez um furo para meter a corda, Yeah. isto entrou ar e o rosbife está Sim. tirava dela ao Sim, meio. está. A gente com isto tapa e ele Fudeu. Quando eles metem a corda aqui por dentro, estragas 2, 3 costelotões. É por isso que eu, quando maturava, eu deixava-lhe sempre este osso aqui, comprido. Pois, mas tens que ter muito espaço. Eu tinha pouco, então eu fazia-lhe um furo aqui no osso e metia-lhe o cordão por ali, estás a perceber? É o que eu fazia sempre. E quando pendurava o vazio, punha sempre o lombo para cima e aqui para baixo. Como esta parte está sempre mais perto da cabeça, ele normalmente aqui ele tem sempre mais líquido do que na parte de cima. Então se ele tiver que escorrer, ele escorria para baixo, estás a perceber? Porque aqui estragava-me sempre. Como a primeira parte do tibone é sempre para o lixo, e aqui, isto às vezes quando ele está muito direitinho, muito retinho, passado 15 dias, tu só tiras de quanto? Só um bocadinho, estás a perceber? E começas logo a cortar. Porque aqui é que está. Dependentemente de como ele acabar, tu já tens de começar para o esqueletão, já tens de começar a cortar muito atrás. E aí custa muito dinheiro, percebes? E é por isso que eu tinha assim esses truques. Pendurava sempre ao para baixo, deixava-lhe o osso sempre ao início, depois cortava quando estivesse a pressionar, percebes? E depois, o que eu também já fiz foi aromatizar isto, percebes? Eu também já pus
com o que te apetecer, estás a perceber? Tu, se lhe quiseres dar um toque assim mais provincial, com alho, com alecrim, com coisa, ou mesmo especiarias em seco, estás a perceber? Tipo zimbro e essas coisas, isso depois vai mesmo para a carne, pimenta. Eu também já fiz isto, foi com cera de abelha. Estás a ver cera de abelha biológica? Esquece, aquilo é um frete do caralho. E depois a cera, tu sabes, quando uma vela cai, aquilo esquece. Aquilo fode tudo. E a cera sim. A cera aqueces, ao derreter a cera, ela como tem sempre alguma água, aquela explode, aquela merda, aquele perigo. E depois, com a carne fria, ela já coisa, mergulhas aquilo e a cera fica-te uma película mesmo. A cera, comparado com isto, isola-te a carne mesmo. Mas isto que é bom, isto depois ao fim isto não estraga a carne, a gente depois tem é que depois a nível do processo tem que ver como é que faz isto. Depois isto aí nesta película. Isto é a única maneira, não é única, é uma das duas maneiras possíveis de maturar carne e dar-lhe uma mais-valia a nível de sabor, para além do maturado. Tu nisto consegues adicionar aroma à gordura, ok? E quando a envolves em tecido não tecido e tens uma espécie de caldo, álcool, aí também lhe consegues adicionar sabor, estás a perceber? Tu crias-lhe uma espécie de manga à volta dela toda, em que ela se torna absorvente. E com... Eu fazia 2 em 2 ou 3 em 3 dias, dependia da densidade ou da intensidade que queria alcançar. Eu, por exemplo, mergulhava em gin, em whisky, estás a perceber? Aquilo começava a ganhar... Que é bom a carne não saber o whisky. Mano, há gostos para tudo. O whisky ainda menos mal. Um whisky, um conhaque com uma carne até não é mal todo. Mas eu já fiz aí muita maluqueira com isto. São gostos, pá. Pode assim uma coisa soft, suave, tipo um alho, assim. Tu tens um restaurante acho que é nos Estados Unidos, em que a gaja, tipo, ela faz estas coisas, mas é com aquelas ervas de campo, como nos queijos, estás a perceber? Uma gaja que cozinha isto depois em slow cooking, depois vai acabar para a grelha, uma loira. Não sei, não acho que é loira. Faz, ela mete... Não, aqui eu estou a falar é uma gaja mesmo com 2, 3 estrelas, mesmo maluca. E então a gaja, tipo, ela dá-se mesmo ao trabalho de tornar cada peça com um sabor específico, estás a perceber? E então ela serve-te, por exemplo, vais ao restaurante dela e ela serve-te 6 cortes iguais, mas são 6 cortes completamente diferentes, porque um sabe a flores do campo que ela colheu em fevereiro, porque no entender dela em fevereiro é quando o pasto tem a maior densidade de água e estás a ver essas filosofias todas? E a gaja fazia essa merda. Não é que queria fazer isto com sabores. Isto dá. Imagina. Os mais tradicionais? Um alho, louro. Alho, louro, zimbro, pimenta da Jamaica, estás a ver? Tipo, são 4 coisas que no estofado... Sal fumado. Sal fumado não metas, não, sal não podes. Não, e não só, começas tu, quando metes a carne em contacto com sal, começas a extrair a umidade. E tu aqui com a gordura, tu queres preservar a umidade da carne. E depois chegamos aqui à terceira zona, que é após a desossa, entra, ou melhor, sai aqui a carne no tapete e é onde a carne começa a ser embalada. Ela é metida no saco e vai aqui nos tapetes e depois tu vês aqui 2 máquinas de vácuo que são não sei quantas vezes maiores do que nós, não é? Tu vês que os próprios sacos não são sacos convencionais de vácuo, são sacos retráteis que eles, como é que tenho de explicar, eles contraem em banho quente ao ponto da carne ficar embalada e não teres assim saco em excesso, não é? Imagina, olha aqui uma cena fixe. A malta comenta aí nos comentários quantos sacos é que vocês acham que eles gastam por dia? Em 24 horas, quantos sacos? E eu vou-lhe perguntar agora se ele tem ideia. Tu fazes ideia de quantos sacos de vácuo vocês utilizam por dia? Não. Uns milhares. Milhares. Aqui é feita a limpeza da carne. Aqui tu notas que eles têm várias caixas. É o chamado trimming que sai daqui. Tens coisas que são... Qual é aquele nome específico dos resíduos de... M3. Sim, mas aqui é só os trimmings. Aqui fazemos trimmings, separamos a gordura, também é comercializada. Olha aqui, eles separam aqui a gordura é comercializada diferente. Isto é trimming. Isto é o trimming.
Tem aqui uma espécie de prensa Que é para prensar, para seguir ir para o túnel de congelação. que entra a caixa é prensada, vai para o túnel de congelação. Depois deles meterem a carne no saco, a carne entra aqui na máquina de vácuo. E tu vês que ela, ao entrar por aqui, ela sai já aqui do outro lado. E aquilo que eu tinha falado do saco retrátil, ela aqui, algures, tem um banho de água quente, que é aqui, onde ela é submetida por alguns segundos, e depois tu vês que o saco já sai assim todo coladinho. Mas isto tem que ser tempo certo, ao ponto de não cozinhar a carne, mas para o saco conseguir retrair. E nota-se que os sacos são grossos ao tocar neles. É mesmo uma película de plástico. Isto é o quê? É o detetor de metais. Isto é um detetor de metais. Depois a carne ao sair, também tem aqui uma máquina que é um detetor de metais, que é para ver se tem se a vaca tinha um brinco ou algo do género. Vacas com piercings. Às vezes, Se tem o quê? um chumbo, por exemplo. Chumbo. Já te apareceu isso? Já. No nosso matador também tiramos bastante. Aquilo É muito ferro, não é? é vendido depois para medicamentos, para medicina alternativa. É? Diz que aquilo dá uma moca do caralho. Isso eu não sei. E agora imagina, a carne sai depois do detetor de metais, vem por aquele tapete e aqui é toda etiquetada, pesada e metida nas caixas. Pois, eu nunca mais me lembrei dessa situação, vós também tendes matador, também vos aparece de certeza isso. E agora chegamos aqui à última parte aqui desta nave, que é a parte onde a carne, após ter entrado, ter sido desossada, ter sido limpa, ter entrada em vácuo, ter sido pesada, etiquetada e metida nas caixas, ela está aqui pronta para ser comissionada e ir para o seu destino. Que é a zona da etiquetagem E aqui do vemos. preparação de encomenda. E estávamos aqui no meio de tantas paletes e eu por acaso reparei que estou a ver aqui produto em que a Fortuna tem assim umas caixas todas bonitas, todas escuras, e depois tem aqui a certificação AUAU. E pelo que eu vejo isto está etiquetado também, para além do português, está etiquetado em francês, o que significa que isto de certeza, isto vai para onde? Para a França. Vai para a França. E aqui vês um mar de caixas amarelas. Amarelas? É, aqui é a zona do Jesus! armazém. Aqui é o armazém, é onde eles metem, Guardamos a tiram. carne antes de ser preparada a encomenda. O que eu tenho a dizer sobre isto é que, para aqueles que não sabem o que está por trás daquelas portas, não é? Isto é muito impressionante. Eu não vou dizer que estou a ver isto pela primeira vez, porque não estou, já tive a oportunidade de, mas é sempre uma daquelas coisas que tu ao ver, e por acaso agora nós estamos numa fase em que está menos trabalho derivado à malta estarem no intervalo e assim sucessivamente, mas mesmo assim tu vês que isto não para, não é? E pelo que eu sei, e ele pode-me corrigir se eu estiver errado, vós aqui temos uma operação de quase 24 horas, não é? Quanto? São 16 horas, são 16 horas. 16 seguidas. horas. Foda-se. 16 horas, às vezes vamos às 20, mas diariamente 16 horas sempre. Por isso, é só olhares aqui para a quantidade de caixas que aqui tem. 16 horas na produção, porque o turno da noite de caldo para disposição, vamos às 20 horas sempre, todos os dias. E tu tens aqui tudo que é peças de animais, não é? Animais bovinos. Malta, nós chegámos ao fim. Como vocês veem, nós estamos outra vez no início. Aqui é onde saem as carcaças do caminhão e entram aqui no primeiro processo para serem desmontadas e tudo que nós vos acabámos de mostrar. Agora vamos pegar na nossa encomenda, vamos abri-la, vamos vos mostrar o que é que está ali dentro. Mas para além disso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar like, comentem o vídeo e até à próxima. E como vocês veem, já tenho aqui muita coisinha. Ainda falta, ainda falta.